Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente, tá? Então quem não assistiu a live dessa semana, onde eu fiz aquela live tradicional lá, aberta para todos de tema livre, eu expliquei no comecinho dela que a gente está no processo aí de credenciar o Fundamentei como, né, uma empresa de análise, né? A analista de valores imobiliários PJ. Que eu já sou analista credenciado faz um tempo, o Eduardo também mais tempo que eu, mas a gente está credenciando o Fundamentei com o PJ, tá? Então, como a gente está no meio do processo e estamos no final do ano, vamos fazer por enquanto a gente tá faltando uns trâmites burocráticos já, a parte técnica acho que tá tudo resolvido. A gente vai fazer vídeos diferentes dos que possam ser enquadrados como relatório de análise, né? E uma das coisas que eu, na verdade, eu sempre fiz, independente disso, no final do ano, era a gente analisar empresas de capital fechado ou empresas diferentes, coisas desse tipo, né? Quem lembra, a gente já falou de OnlyFans, de equipe de Fórmula 1, de time de futebol americano, já fizemos uma live sobre os times de futebol no Brasil. Então, né, juntando as duas coisas, vamos até o final do ano fazer temas, né, diferentes que não seja análise de ativos para investir, né, aqui no Brasil e aqui no exterior. E uma das coisas legais é essa, olhar a empresa de capital fechado. Por que é importante? Porque você consegue ter uma visão, né, totalmente desenviesada. Quer dizer, não existe desenviesada, né? Mas muito desenviesada, porque não tem jeito, pessoal. Quando eu chego e falo que vou analisar a empresa tal, né, você já tem uma pré-análise dela, uma pré-concepção que você não consegue limpar. Você, todo mundo, né? Ninguém consegue fazer uma análise, né, limpa. Então, pegando uma empresa de capital fechado, que ninguém consegue investir e tal, é um ótimo exercício, é uma ótima oportunidade que você tem para ver se a tua capacidade de análise tá legal mesmo, porque ninguém, né, quase ninguém deve ter analisado os números das empresas, você não vai ter uma pré-concepção, você não vai ter outras coisas trabalhando, tá certo? Então, voltando pro inicinho do vídeo, né, já que eu expliquei como é que vai ser, estamos aqui para falar hoje da Emirates. Então, para aproveitar que semana passada que eu fiz o vídeo da Spirit, eu não lembro se foi semana passada ou retrasada, a gente fez uma live longa explicando, né, um pouco sobre o setor de aviação, falando sobre a Spirit e levando conceitos aí para outros tipos de análises e tal. Então, vamos falar de outra empresa aérea, tá? A Emirates. Bom, eu, né, tô falando da Emirates, empresa aérea e todo mundo deve conhecer, tá? Que é lucrativa, já adiantando para vocês. Então vamos aproveitar para dar uma olhadinha nos números dela e, claro, né, empresa de capital fechado, então não é investível. Ótimo para a gente estudar aqui. Se eu pudesse, tá, pessoal? Deixa eu só voltar aqui antes de continuar. Se eu pudesse, eu só faria vídeo no meu canal sobre empresas não investíveis, tá? Porque aí sim vocês iam poder parar e focar em estudar para aprender. Porque quando eu pego qualquer empresa aí, semana passada, Banco do Brasil, né, tipo, a grande maioria não senta lá para ver e tentar aprender como se analisa um ativo. A grande maioria vai olhar e ver se o Banco do Brasil tá bom ou não. Aí não é isso que eu quero, não é isso. Eu nunca quis isso, né? Não é isso, não é esse o nosso objetivo. O objetivo aqui é vocês aprenderem a analisar ativos. Então, por mim, eu faria só isso aqui. Aqui dá um trabalho do cão, né? Chegar no final do ano aí, juntar umas 4, 5 empresas de capital fechado legais pra gente ver, beleza. Mas fazer o tempo todo, né? Putz, dá muito trabalho. Ou então ia pegar as empresas, ia tirar o nome, ia dar uma embaralhada nos números ali, né? Multiplica por 3 os números lá, pra ninguém ter noção do que a gente tá falando. Seria super legal também. Falar, ó, essa empresa aqui, a empresa amarela, né? Assim, assim, assado. Porque não adianta, quando você coloca um nome de empresa ali, já acabou, já foi tudo por água abaixo. A ideia de estudar e já vira uma, né, uma visão de, e aí dá para investir ou não. Tanto que eu já tentei fazer uns vídeos bem informativos, instrutivos, umas coisas interessantes, tipo a DNA lá e tal. No dia seguinte, todo mundo, como é que compra? Como é que compra esse ativo, né? Dá uma decepção gigantesca. Enfim, vamos voltar aqui para a Emirates. Essa agora eu posso falar tranquilo, né? Sem estresse, ninguém vai conseguir investir. Empresa aérea, acho que todo mundo conhece, né? Tá aí, ó, aviãozinho da Emirates, um A380, gigante, monstro. E, né, empresa do Emirados Árabes Unidos, de Dubai, famoso Dubai. E vamos dar uma olhada nos números. Já adiantei para vocês que ela é lucrativa, que já é uma raridade, né, por si só nessas empresas. E os números dela são bem bons, tá?
Então, só olhando aqui um highlightzinho, né? Ela tem um lucro operacional aí de uns 20 milhões. Que isso aqui tá em 1.000 milhão. Bom, é moeda dos Emirados Árabes, tá? Esse AED aqui. Dirhams. Então, dane-se. Isso é outra coisa legal. É forçar vocês a trabalhar com raciocínio abstrato. Né? Você tá acostumado a falar milhões de dólares, bilhões de dólares. Aí quando fala em bilhão, já aciona uma área do cérebro que já entende que é uma empresa grande e tal. Não, aqui é dinheiros, tá? Ela tem 180 milhões, deve ser, de dinheiros e no final tem um lucro de 18. Ah, é isso, vai aprender a raciocinar. Ah, quanto que vale? Não interessa, velho, não importa. A empresa não tem capital aberto, não tem market cap. Não importa a gente saber o quanto que é isso aqui. Se ela tivesse um valor de mercado, aí sim, aí você podia chegar aqui e comparar para ver quanto é a receita em relação ao valor de mercado, quanto é o lucro, quanto é a dívida, né? Tem a dívida mais para frente. Aí, ok, tá? Mas como a gente não tem valor de mercado, nem enterprise value, nem nada do tipo, tanto faz. Se fosse 500 e pouco, se aqui fosse mais, menos, dividir por 3, multiplicar por 7, né, dá no mesmo. Então, focar na análise da empresa. É aqui que dá para descobrir se você sabe analisar a empresa ou não. Se você começa a se sentir desconfortável porque você não está entendendo a unidade, a gente já vai ver ter umas coisas nos demonstrativos lá que são diferentes, talvez você precise trabalhar mais aí nas suas habilidades de análise, tá certo? Mas enfim, é uma empresa lucrativa, tá? A margem de lucro 13% é boa. Eu dei uma olhada aqui, acho que basicamente você tem a Ryanair, que roda com uma margem líquida, né, desse tipo, sendo que é uma empresa totalmente diferente, né? Não tem como comparar a Emirates com a Ryanair. Mas é uma lucratividade interessante, né? Já vou adiantando que essas empresas lá das Arábias, né? Tem sempre a questão lá sobre os subsídios e coisas do tipo do governo. Então, muito provavelmente, né, tem bastante auxílio. Mas não é o nosso interesse aqui descobrir o quanto os caras têm de isenção de sabe-se lá o que, tá? Provavelmente deve ter muito. Então, não é assim, esse mérito assim, de ganhar dinheiro, às vezes é por conta de uma coisa dessa. Interessa pra gente. A gente tá analisando números, pura e simplesmente. Ninguém vai investir no Emirates. Não agora, né? Se um dia ela abrir capital, aí é outra história, é outra conversa. Ok? Então, lucrativo, tá? EBITDA, uma margem EBITDA grande, até de 30%. Quanto que é essa margem EBITDA aqui? A gente tem uma comparação. 13 também. Nossa, a margem da Ryanair é a mesma? EBITDA e líquida? Ah, não, desculpa, eu vi EBIT. Margem EBITDA tá atrás de mim aqui. 22. Então você vê que é uma empresa, né? Discussão à parte de, né, subsídios, auxílios governamentais, com certeza deve ter, né? Mas só olhando os números com a rentabilidade bem melhor, né? E outro detalhe que a gente já vê aqui, né? Uma diferença muito grande do EBITDA para o lucro. Então, ou ela tem muita depreciação e amortização, porque se ela for dona das próprias aeronaves, é possível. A gente viu naquela live lá da Spirit que a maior parte das empresas não são donas, né? Elas trabalham com a maior parte da frota no leasing operacional, né? A Emirates não vi aqui, eu dei uma olhada por cima só nos números, né? Não vi a fundo, deixei pra gente ver aqui durante a gravação do vídeo mais detalhes. Mas se ela tiver, boa parte da frota for dela, aí com certeza, né? Tem uma depreciação e amortização grande. E ou, né? E/ou, provavelmente dívida, né? Então pode ser uma empresa com uma dívida grande, o resultado financeiro, né? Debulhar esse EBITDA. Provavelmente as duas coisas, já que impostos, provavelmente ela não paga um caminhão de imposto, né? Mas enfim, resultado bom, cresceu receita, cresceu EBITDA, cresceu lucro líquido, né? Pelos destaques bem positivos. Ela tem uma outra empresa dentro do guarda-chuva, né? Você vê aqui, é Emirates Group. Ela tem essa Dinata também, que é uma empresa de serviços aeroportuários, catering, manutenção lá e tal. E, enfim, tem um resultado, sei lá, 10% menor que o da airline, né? Aqui é a linha aérea, vermelho, e azul é a de NATO. Eu tô bem na frente aqui, mas o lucro dela aqui, mais ou menos 1,4 bilhão, sei lá, dos dirhams, e enquanto que o da Emirates, a linha aérea é 1,7, então mais ou menos ali, pouco menos de 10% ela tem uma margem mais baixa, né? A receita é mais de 10%, o lucro um pouco menos,
Mas só para ter uma noção, né? Dentro do grupo, o resultado maior, mais significativo é da linha aérea. Tem uma outra empresa de serviços que tem um resultado bem menos rentável, mas provavelmente deve fazer sentido para eles. Olha o tanto de empregados que os caras têm, né? São quase 50 mil funcionários. De novo, tá atrás de mim. 50 mil funcionários nessa parte de serviços, né? Enquanto que na linha aérea mesmo é 60. Então isso aqui chamou atenção, né? Eu tinha visto aqui um número grande, mais de 100 mil pessoas trabalhando na Emirates, ó, gente pra burro, né? Mas, mais não, né? Mais ou menos metade está nessa empresa de serviços, que é 10% do resultado. Então, a Emirates Airline em si, essa parece mais rentável, né? Mais interessante, né? Principalmente ali mais eficiente em termos de funcionários, ok? O que mais chama atenção aqui? O que ela tem em caixa, mas olha só, né? Já aparece de cara aqui. Ela tem uma dívida líquida em relação ao patrimônio de 50%, é bastante, tá? A gente não costuma usar muito esse indicador aqui, ele já é meio ultrapassado. Depois a gente dá uma olhada aí nessa dívida com um pouco mais de detalhe, mas provavelmente daquelas duas hipóteses que a gente levantou ali atrás, ela deve ter as duas, eu acho, né? Dívida grande e, né, uma depreciação grande aí das aeronaves. Aqui a gente tem um número de aeronaves, 260, não tem o mix, né, de leasing ou não, tá? Então aqui tem esse relatório, deixa eu só voltar uns passos atrás, né? Aqui que eu estou mostrando para vocês. Relatório anual, né, 2023-24 da empresa. Ela deve ter fechado aí no meio do ano, provavelmente, tá? E, enfim, isso aqui é igual a qualquer outra empresa de capital aberto, tá, pessoal? Um documento, vai ter os números contábeis, vai ter a carta do CEO, eles vão explicar o negócio, ó, o maluco, o ruler of Dubai. O dono de Dubai tá aqui, escreveu a cartinha. O CEO da empresa, quem que é o CEO? Esse camarada aqui? Tá bonitão, hein? Mas também sentado numa primeira classe dessa aí, eu tava também. O chairman, esse é o CEO. Tá lá o CEO, tirando uma fotinha bonita. Essas fotos da primeira classe da Emirates é sacanagem, né? Tá aqui um destaque pro lucro, mais um A380. Ó, a empresa deles, né, de serviços, de nata. E aí vai ter, né, toda a explicação do negócio. Eu não vou ficar muito tempo aqui, né, porque, enfim, não tem muito segredo, né? A empresa opera linhas aéreas, eles vão falar pra onde começou, pra onde tá voando, pra onde não tá. E também não vou ficar, porque é da sacanagem ficar vendo esses pratos aqui, primeira classe, executiva. Pô, velho, sacanagem demais, velho. A gente comprando passagem barata em promoção pra conseguir voar, e os caras me colocam isso aqui no release, velho, ó. Docinho caprichado. Primeira classe que parece que nem existe, ó, a Penélope Cruz aqui. Quem é isso aqui? Rugby, WebElis, é a Copa de Rugby, né? Enfim, então, parceira. Assim, quem acompanha esse tipo de evento, né, esportivo, você vê que a Emirates ela é muito ativa, né? Patrocina vários clubes de futebol, outros eventos esportivos. Tem uma regata lá da America's Cup, eles patrocinam o time da Nova Zelândia, que é o campeão atual, né? É o campeão atual? Acho que é, atual campeão. Enfim, tá aí os destaques. Vamos passar mais rápido aqui, né? Pra eu não ficar com muita inveja dessa galera viajando. A verdade é essa. Agora deixa eu voltar aqui no começo e já pegar direto aqui. Então vai ter, ó, né, os highlights, tudo. Quem quiser, ó, tem 200 páginas no relatório, né? Muita coisa. Vou botar o link pro relatório aí, tá? Na descrição do vídeo aí pra quem quiser ver. Não é difícil de achar, tá? Só procurar na internet. Mas eu coloco o link e o que a gente quer é isso aqui. Emirates Financial Commentary, que aí vai ter como se fosse um release de resultados, né, com os resultados da Emirates, então a comissária, eu acho que é só Emirates, né, primeiro Emirates, depois a Dinato, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes, é um link isso, ou não é link? Enfim, é aqui. Então vamos lá, a gente já viu, né, nos highlights, o lucro, esse aqui é o patrimônio líquido da empresa, 46, é bilhão aquela tabela, tá, bilhão. Então, o patrimônio líquido da empresa, 46 bilhões. Então, ela deve ter uma dívida para ser metade do patrimônio líquido, uns 20 bi. Se ela tem 40 bi em caixa, ela deve ter 60 bi de dívida. Dívida líquida, 20, né? Não é muito não, tá? Porque se eles tiveram um lucro de 17, né? O patrimônio líquido deles é baixo, né? É um lucro sobre patrimônio líquido muito grande. Então,
vamos reformular nossa, né, raciocínio. Interessante dar uma olhada aqui, porque não parece que, primeiro, que a empresa tenha muito patrimônio líquido, não sei o quanto que eles têm de aeronave, né? E ao mesmo tempo, isso é uma rentabilidade muito alta em cima e não parece ter muita dívida, né? Enfim, vamos lá. É legal já ir pensando as coisas, mas vamos ver. Então a gente vê a evolução da receita, olha só a pandemia, né? Impacto violento da pandemia. Né? Caiu 1/3 da receita e já voltou e recuperou basicamente. Mas olha só, se a gente for pegar isso aqui, ó, em departures, né, em decolagens, né, ainda não teve o mesmo número de voos que teve em 2019, 2020, né, pré-pandemia. Isso aqui é difícil saber se já pegou um período da pandemia, né? Teria que ver quando que fecha o ano fiscal dela, né? Mas vamos partir do princípio que isso aqui era pré-pandemia. Você vê que ainda não voltou o volume total, né? Insano isso. Como é que a receita tá mais alta que o pré-pandemia? Aí é reajuste, né? Ticket, inflação. Ou não inflação, né? Só reajuste do ticket. Pode ter efeito mix. Você vê que o número de passageiros também não voltou. 50 contra 56, né? Olha só. Tudo bem, né? Se recuperou bem já, uma recuperação forte, mas né, uma diferença significativa aqui. Ainda no volume dessas companhias aéreas, ainda não está no nível do pré-pandemia. Né? Você vê aqui o load factor, né? Deve estar relacionado com carga, né? Também mais ou menos voltando, né? Não melhorando em relação ao pré-pandemia. A receita crescendo 12%, receita de transporte, aí vai ter impacto câmbio. As moedas de câmbio dela aqui, né? Todas moedas esquisitas que a gente não está acostumado. Isso que é legal ver essas empresas, né, totalmente fora da nossa zona de conforto, né? Uns dados muito loucos. Capacidade, escala, load factor, receita de passageiros. A gente já vai ver aqui a receita de passageiros é o principal né, o principal driver da empresa, tem aqui. Aqui, ó, né, esse gráfico aqui em cima, né? Então, 85%, 84% da receita vem de passageiros, tá? 10% de carga e 5% de não, né, transporte, né? Não passageiro nem carga, que é o que está aberto aqui, ó. Então, entra comida, bebida, catering, né, que é o buffet lá, o serviço de atendimento, hotel, viagens e afins, né? Receita geográfica que eu achei interessante, né? A maior parte vem da Europa. Depois East Asia, né? East Asia é a Ásia Oriental, né? Lá na ponta, lá, Japão, China, tá? Australásia, né? Austrália. Aí depois em Américas, depois em West Asia, que é onde eles estão, né? Que é a casa deles, né? Que é só 10%. Achei interessante esse mix de receita, né? Você vê como é forte na Europa. E é curioso, né? Porque, assim, né? Enfim, como que eles desenham esse hub operacional deles, né? Já que puxa muita coisa vindo da Europa para jogar para onde, né? Achei bem interessante esse mix de receita, me chamou a atenção. Eu chutaria que seria bem diferente, mas bem legal. O que mais tem aqui? Yield, o mix de cargo, tem um pouco de frete. Aqui um detalhamento, né, sobre quanto vem da econômica e das cabines premium, né, executivo, primeira classe. Que mais que tem de bom? Deixa eu voltar aqui, é meio esquisito o layout dessa página. É ruim que a minha figura aqui atrapalha bastante, né? Não tem como escapar muito aqui. Vocês têm comentado bastante aí sobre, né, a recuperação, né, a cadeia de suprimentos voltando à normalidade, né, em relação ao transporte de carga, né, o número de passageiros também aos poucos e voltando, é uma tendência, o tom desse relatório é mais ou menos nessa linha. Beleza, distribuição da receita e tudo mais. Vamos lá. Seguindo aqui. Composição de custo. Quem assistiu a minha live lá da Spirit sabe que a parte de custo é chave. É onde está o segredo das airliners, é onde pode estar a ruína, né, das airlines. E a gente viu o que aconteceu com a Spirit, né, como ela foi pro buraco, que o principal fator, por incrível que pareça para mim, foi uma surpresa, não sei para vocês, foi isso aqui, né, custos com empregados, funcionários, tá? Employee cost. Então a gente viu lá na Spirit como aquilo começou a disparar
e foi o principal fator que levou a empresa a não conseguir mais manter as operações rentáveis, tá? Então aqui a gente, já sabendo desse conhecimento prévio, olha lá, né? Employee cost, 16% da estrutura de custos da Emirates é muito diferente da Spirit, né? É muito diferente mesmo. Então aqui a gente vê bem essa diferença, e pode ser o ponto-chave ali para descobrir o quão rentável é uma empresa aérea, de linha aérea, né? Esses custos aí com o pessoal. Eu consegui diluir esses custos com o pessoal, porque assim, com certeza a Emirates não paga mal, né? Não é esse o ponto. Mas ela tem um bolo de revenue, né? Um pool de revenue que consegue diluir esses custos com, né, as pessoas, né? Força de trabalho. Porque o resto, né, o jet fuel não tem o que fazer. Custo de combustível vai ser proporcional ao quanto a empresa voar e tudo mais. Custo de operação. Aqui, ó, lembra da nossa hipótese lá, né, de depreciação e amortização? É uma depreciação e amortização relativamente grande, 17, mas não é absurda assim, né? Da margem putz, duro que se eu tirar do lugar agora. A gente não volta mais. Mas 17%, né, da estrutura de custos deve tirar o quê disso aqui de margem, né? É uma boa parte da diferença ali do EBITDA para o lucro líquido vem daqui mesmo, né? Depreciação e amortização. A gente viu que a dívida, ali já temos uma noção que a dívida não é tão grande assim, pois era só fazer a conta, né? Pegar aqui esses bilhões lá, ver em relação à receita quanto é, para ver quantos pontos de margem que perde aqui na depreciação e amortização, mas é um número relevante. Mas esse é o grande destaque, né? Employee costs relativamente baixo. E aí sobra dinheiro, né? Porque o resto não tem muito o que fazer, não tem muito onde cortar. Então dá a impressão que a fórmula mágica para uma empresa aérea, né, ganhar dinheiro é ter um custo de pessoal controlado, né? Representando pouco ali do revenue share, né? Porque tem o volume de combustível, que vai ser totalmente correlacionado com os voos, né? Tudo bem, o preço do combustível é uma variável, né? Vai depender do preço do petróleo e tal. Mas aqui não tem o que a empresa possa fazer, né? Basicamente, não. E aqui é legal ver esse mix aqui, né? Dos custos aqui, no caso, operacionais, né? Seria interessante eles fazerem esse gráfico ano a ano, né? Desses custos aqui. Seria bem interessante ver essa variação. Mas aqui já dá para ver, né? Bem legal quanto custa para operar, aí sim, né, vem manutenção de aeronave, o catering, o custo, né, dos profissionais envolvidos diretamente, tá? Bem legal. Então vamos lá. Custos totais, jet fuel, operation cost, ver se tem alguma coisa aqui, inflação, né, os motores, block hours, custos de manutenção, passenger numbers, aqui o ponto-chave, né, sobre os trabalhadores. Né, aumentou 20%, então aqui é delicado. Né? Então aumentou o número de trabalhadores, as operações também aumentaram, então eles recrutaram mais gente, que mais? Aumentou um pouco os salários, bônus e afins, e enfim, a parte de terra também, né? Ah, aqui tem um detalhamentinho ainda, tô meio na frente, né? Mas enfim, vai assim mesmo. De onde vem os números, pelo menos, né? Então, a parte do pessoal que voa, né? Cabin crew, que aí tem piloto, comissário e tudo mais, é quase metade, né? Da airliner. Aí o quanto vem lá do. Ah, desculpa, isso aqui os pilotos são aqui, né? Flight deck. Então, aqui são os pilotos, aqui são os, né, comissários e afins. Parte de engenharia, outros. Aí a galera que dá suporte, né? Fora ali e tudo mais. Interessante. Beleza, beleza, beleza. Sales, marketing, blá blá blá. Então, né, importante dar uma olhada nisso aqui. Subiu bem, né? Esse custo de empregados. Seria uma coisa para se acompanhar, né? Nessa empresa, com a lupa ali bem apertadinho. Custo financeiro, a gente já deduziu que não era tão grande, né? Pela relação ali da dívida em relação ao patrimônio líquido. E aqui a gente tem mais ou menos a certeza, né? Que é uns 2,5 bi aí de dirhams, eu esqueci o nome da moeda lá. Que é pouco, né? Porque o lucro é 17, então não é relativamente grande. Então você vê que o grande
item que dá a diferença desse EBITDA de 37 para o lucro de 17 é depreciação e amortização, né? Então, interessante também colocar isso na análise, e aí, para aprofundar um pouco mais, poderia pegar esse perfil da frota, como que é o CAPEX, aqui a gente não vai ver tantos detalhes assim, né? Como que é o CAPEX dela e tal, é para estimar o quanto, assim, desse resultado da DRE você pode considerar como caixa para os acionistas, né? Então, isso aqui tá ok, bom, né? As margens até relativamente boas. Margem EBITDA é bem forte, diga-se de passagem, tá? 30%. Ver se tem algum detalhe aqui de comentar. Aqui é só o EBITDA. Ó, o crescimento na receita, né, foi maior do que o aumento nos custos, né? Isso é importante, bem importante. É que a gente vê uma visão patrimonial, né, dos ativos, e aí a gente tira aquela dúvida 100%, né? Você vê, metade do ativo da empresa é aeronave. Então, não sei em detalhes, vocês têm aqui, eu não vi antes. Para ver o quanto da frota é própria, o quanto é leasing, mas assim, é seguro ver. Ah, não tem aqui. Eu ia falar que é seguro dizer que ela tem uma boa parte da frota como própria, e de fato, né? É a maior parte da frota, ainda tem um número grande de leasing. Mas hoje em dia, eu acho que nenhuma companhia vai ter, tipo, somente frota própria. Você pode até achar empresa que somente frota de leasing, tá? Mas somente frota própria é pouco. A gente viu quem? A Delta, né? Que tinha mais ou menos meio a meio. E era, tipo, o exemplo que eu achei, assim, com maior proporção de aeronaves próprias. Aqui é mais um pouco ainda, né? A Emirates tem um pouco mais ainda de aeronave própria do que a metade, né? A maior parte das aeronaves. Interessante. O leasing não tem como, né? Ele precisa até para você gerenciar ali estrategicamente a frota. E vários pedidos, né? Na linha. Isso está explicado lá no resto do relatório, tá? Mas eles fizeram um monte de pedido do novo 777. Então, né, a empresa segue investindo pesado aí nessas aeronaves. Então, por isso o patrimônio líquido dela aqui, ó, metade é de aeronaves e peças sobressalentes, né? Caixa e outras coisinhas aqui. Aqui os ativos correntes, estoque, blá blá blá. A média de idade da frota, né? Você vai envelhecendo. Com certeza a empresa não trocou nem expandiu a frota nesse período, porque teve a queda da pandemia. Então aí é loucura absolutamente total, né? Caiu todo o resultado da empresa. Aí você vai lá e troca tudo para aeronave novinha, né? Óbvio que não aconteceu. Mas provavelmente no futuro eles devem administrar isso aqui, né? Então você vê que eles vão investir bastante agora no Boeing 777, já que o A380, que pô, talvez seja o mais. Não é o maior número de aeronaves deles, né? Eles têm mais 777 que 380. Mas chama muita atenção, né? O 380. Só tem um pouco de dificuldade de operar, né? Porque ele é grande demais e tal. Você vê que a empresa acho que vai seguir aqui pelo caminho dos 777, 777, né? Ó, o 777 é nosso pilar, né? O pilar mais forte da frota e tal. É o maior operador de 777 do mundo. Interessante. Então, essa frota aqui, eles estão falando que ainda é jovem, né? 120 meses, vai dar 10 anos, né? Parece ser jovem mesmo. Então, dá para deixar um pouquinho aqui antes de renovar. Growth Strategy. Aqui eles estão falando dos pedidos que eles fizeram. Eles têm 300 aeronaves num book de pedidos, hein? Sendo que hoje eles têm 260. Ah, ser otimista, sim, com o crescimento, hein? Muita coisa, sendo 200 777. 35 787, umas aeronaves de carga e Airbus 350. Então, insano isso aí. Dá uns 50 bi de dólares, tá? Eu vi em algum lugar aí do relatório, que é o que eles têm planejado de investimento. É isso. Vamos lá. Seguindo aqui, a gente vê alguma coisa ali, né, de fluxo de caixa e tal. No exterior, assim, no exterior é muito amplo, mas dependendo do lugar, vocês não vão ver muito destaque para fluxo de caixa e tal. Cada lugar tem uma particularidade, assim, né, contábil. Então, você vê na Europa, o pessoal usa muito EBIT. Aqui você vê uma empresa reportando principalmente EBITDA. Nos Estados Unidos, o pessoal não gosta de EBITDA. Então, tem suas particularidades, né?
O que é interessante ver? A princípio, o fluxo de caixa operacional redondo, né? Legal. Então, se a empresa não tem ali nada para prender o caixa ali, né? Fora das operações. A gente até viu ali, né? Alguma coisa, capital de giro, né? Para cima ali, mas nada demais. E, enfim, tem um caixa grande, a dívida não é tão grande assim, né? Então, vai ser pouca coisa. Quanto que é o EBITDA? É menos de uma vez, né? Dívida líquida EBITDA, provavelmente. Engraçado, eles não dão muito destaque para dívida, né? Eles usam net debt to equity. Aí a gente inferiu lá, né, que o patrimônio líquido era 50 bi, né, uma coisa assim. Então eles devem ter uns 20 e pouco de dívida, que é mais ou menos, né? Quer dizer, que é menos que um ano de EBITDA, né? Porque um ano de EBITDA tá em 37, quase 40. Então, né, uma empresa pouco endividada, que a gente já viu que é uma característica importante também para você ter uma airliner rentável, é ter, não tá fundado em dívida, né? A gente viu que na Spirit o que levou a quebrar ela não foi a dívida em si, foi o aumento dos custos, mas claro, consequentemente, isso foi se refletindo numa dívida cada vez maior e impagável. Então, tipo assim, estar tranquilo de dívida é o básico, né? Mas aqui você poderia ver uma perspectiva ali um pouco pior. Mas claro, né? Isso aqui depende. A gente não consegue ver se tem aporte de capital externo, né? São as limitações de uma empresa de capital fechado, né? Enfim, a empresa pode estar tranquila de dívidas com um monte de emissão de ações novas e aporte de dinheiro, já que o dono é o Estado, né? Os caras são dono de Dubai. Então, põe quanto dinheiro quiser, dinheiro infinito. Então você pode mascarar a dívida. Mas como eu disse, não é essa a ideia, né? Nossa ideia é olhar os números aqui como se fosse uma empresa de capital aberto, né? Então, salvo movimentações acionárias aqui, de expansão de base acionária e tal, tá uma situação bem tranquila ali de capital, né? Com cash flow, né? Aqui, ó, o equity, né? Então, uns 46 bi de patrimônio líquido. Então, se a dívida é metade, é uns 20, né? Uns 20 bi mais ou menos, que é quase 0,5 vezes no EBIT, né? É uma dívida bem tranquila. Então, você vê ó, outra questão, né, cultural, né? Dívida líquida em cima do patrimônio líquido, que a gente usa muito pouco isso aqui no Ocidente, né? E não tem referência a dívida em lugar nenhum, né? Interessante. Tem o patrimônio líquido, né? Com essas ressalvas, que a gente não sabe quanto tem de injeção de capital, tudo mais. Aqui a parte do passado. Ah, aqui tem. Só porque eu falei que não tinha. Net debt to EBITDA. Aqui é. Em porcentagem. Olha lá a diferença cultural, né? Esquisitaço isso aqui. Mas 67%. É bem diferente, né? Em vez de falar 0,6. Aí, eu não tô ruim de conta de cabeça, hein? Eu tá falando que era perto do 0,5, 0,7. Ou 0,67, né? Então tá aí uma situação bem tranquila, né? Do ponto de vista de liquidez, de dinheiro em caixa e tudo mais. Você vê que os liabilities, né? O passivo, empréstimos e passivos de leasing, né? Considere dívida ou não, esse é o critério. O quanto é colateralizado, é difícil falar, né? O quanto tem garantias, perfil da dívida. Eu falei que não tinha muito destaque, mas tinha. Eu dei uma olhada antes no resultado, assim, pra ver se dá pra gravar um vídeo interessante e tal, mas eu gosto de ir vendo na hora aqui, pra gente ir raciocinando junto, né? Então é isso aí. Os ativos, que mais? Taxa de juro, impacto de câmbio e outros, né? De onde vem, né? As moedas principais da empresa. Né? Dólar, euro, pounds, normal. Isso aqui é o caixa dela ou é de onde vem a receita? Peraí. Average rate. Não, isso aqui está só o câmbio. Não, é a receita, né? É o share na receita. Quando vem moedas, né? O câmbio influencia. Aqui eles estão falando dos principais riscos, né? Que é custo da dívida, preço do combustível, risco cambial. Tá? O corporate tax. Blá, 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 blá. Enfim, vamos cobrar imposto lá da Emirates. Aí, pessoal, tem agora a de nata, mas essa aqui acho que não é tão interessante, né, a gente olhar. Só saber, né, que o que ela consolidado é uma soma das duas. A gente viu o resultado aí, principalmente da Emirates. Acho que tá de bom tamanho aí para a nossa compreensão, né? Essa empresa de serviços aí já tem uma rentabilidade bem menor. Embora, assim,
você tem toda a cara de ser um negócio complementar, assim, que é estratégico para a Emirates ter, para ela mesmo poder operar, provavelmente, em muitos lugares, né? Então, se isso aqui não perder dinheiro, já é lucro, já. Dá uma margenzinha EBITDA ali de boa. Suave. E aí tem um consolidado que vai ser basicamente, né? Ó, tá aqui a parte auditada e tudo mais. Que vai ser basicamente o da Emirates com um pouquinho ali de contribuição da Dnata. Mas é basicamente o que a gente viu. Então, uns números muito bons, né? Bem redondinhos para uma companhia aérea, claro. Mas o que a gente conseguiu ver aqui na Emirates? Deixa eu ver o que é isso. É o balanço patrimonial. Olhando aqui a DRE. Não, isso aqui é mutação do patrimônio líquido. Vou deixar aqui na DRE. O que a gente conseguiu ver de destaque na Emirates, né? Fazendo esse estudo? A gente já tinha identificado que para companhias aéreas, né, um problema sério era essa estrutura de custos, né? Principalmente esse aumento de custos com funcionários, que aqui a gente vê aparentemente tranquilo, embora tenha crescido muito do ano anterior para cá, e o endividamento bem controlado, né? Embora a gente não saiba os detalhes, mas tudo controladinho ali, né? Menos de uma vez EBITDA, tudo de boa. Então, a empresa, consequentemente, consegue ser bem lucrativa até, né? É difícil achar uma airliner mais lucrativa que ela. A gente viu ali até a Ryanair em comparação, né? Tem uns números melhores até que o da Ryanair, tem uma estrutura de capital melhor, tem um baita de um destaque, né? Se a gente for falar aí de vantagens competitivas e tal, né? Com certeza tem todo o apelo de Dubai, de ser um hub de transporte, né? De estar lá no meio do mundo, transportar a gente para todo quanto é lugar, perto da Europa. A gente viu que é a principal fonte de receita, ligando, né? Tipo assim, eu já viajei bastante para o outro lado do mundo ali, para o Nepal, para Nova Zelândia, para Austrália e tal. E um caminho comum é esse. Para Nova Zelândia é mais fácil ir pelo outro lado ali, pela Qantas, né? Mas para ir para esses lugares no East Asia lá, cara, o mais comum é você pegar um caminho via Oriente Médio ali, né? Seja Dubai, seja Emirates, seja como é que chama o outro? Deu branco agora. Seja a Turkish, que agora tá tentando pegar esse papel aí, a Turkish na Turquia, não é tão longe assim. Quando eu fui pro Kirguistão lá, eu fui com a Turkish. Então, tipo assim, o ponto de vista do negócio parece ser bem legal, né? E os números dela são bons, não tem outra aérea no momento melhor. A gente viu quanto que a pandemia pesou, mas os números estão voltando. Então, do que a gente tem de informação, né, já que é uma companhia fechada, não tem mais detalhes e tal, né, pareceria ser, assim, né, uma das airliners que minimamente seria possível investir, dadas de melhor resultado, provavelmente, né? Você pensa, tem a margem líquida tipo a da Ryanair, mais ou menos, né? Só que os outros aspectos dela, acho que são bem melhores, não? Vamos ver aqui, essa aqui, né? A Ryanair também tem uma dívida de boa, também gera um pouco de caixa e tal, mas eu digo, eu acho muito mais fácil uma Ryanair ficar apertada do que uma Emirates, por exemplo, né? Você vê aqueles planos de expansão imensos, sabe-se lá com que dinheiro, muito provavelmente, né? Eu tô falando aqui que a gente tá para ver os números, se entrar nesse método, muito provavelmente tem muita injeção de dinheiro dos shake lá, né? Os caras querem comprar 300 aeronaves aí nos próximos, né, no futuro, tá no plano de investimento, né? Mas sem entrar nesse mérito, né? Aparentemente seria uma das empresas mais interessantes das airliners para investir. Então, legalzinho dar uma olhada aqui, né, na Emirates. É legal ver essas diferenças aí culturais que a gente viu lá, de indicadores, como que o pessoal representa. É legal botar o cérebro para pensar um pouco, né? Ficar lendo o resultado em outra moeda diferente, né? É interessante dar uma olhada e ver que é uma empresa, né, a princípio rentável. Claro que muito provavelmente deve ter muita coisa extra esses números aí envolvidos, mas, né, o objetivo aqui é único e exclusivo, né, para a gente estudar e aprender, né? Até essas empresas não tem como, já que elas são de capital fechado, não tem como investir. Certo, pessoal? Então começamos aí esses vídeos de final do ano. Boa, eu gostei de ver Emirates. Achei bem interessante. Beleza? Por hoje era isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!